momentos difíceis. Ajuda-nos, ó Pai, a estar sempre em comunhão contigo, mediante tua santa e excelsa palavra. Abençoa a todos, abre os nossos corações para o entendimento da tua vontade, pelo qual seremos ministrados agora pelo irmão Dantas. Abençoa ele, Senhor, colocando o Senhor com todo o amor e carinho que o Senhor já lhe deu a mensagem para que possamos compreender o teu querer e teu mover neste local. Nós oramos no santo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente vai ficar em Gênesis 1, 2 e 3, tá? Eu vou só recapitular aqui em 1 minuto o que a gente já falou. Então a gente foi em Atos 26, onde Paulo estava sendo interrogado pelo rei Agripa, e aí ele fala que ele estava sendo julgado por causa da esperança que ele tinha na promessa, ou nas promessas. E aí ele faz um link em Romanos 15 dessas promessas com o ministério de Cristo. Então, o que Paulo estava pregando quando ele dizia estou anunciando as promessas, ele confirma em Romanos 15 essas promessas foram cumpridas através do ministério de Cristo. E que promessas eram essas? Elas são as promessas citadas em Hebreus 11:39, quando ele diz que aquela geração de heróis da fé, citada ao longo de Hebreus 11, tinha esperança na promessa, não as alcançaram enquanto ainda em vida, mas essas promessas veriam ser confirmadas, a esperança da promessa deles viria a ser confirmadas e aperfeiçoadas nesta geração, em nós, né? E aí a pergunta que eu deixei aqui, beleza, ok, Cristo é a promessa, mas a que está relacionado e como isso se desenrola? Aí eu falei, então vamos lá em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1 eu falei, olha, a gente vai começar a trabalhar aqui algumas questões sobre qual é a vontade de Deus, quais são as suas promessas e como isso se desenrola para a tua vocação e para a tua identidade. Então, na verdade, são 4 palavras-chave aí para vocês entenderem onde eu quero chegar. Promessas, vontade, vocação e identidade. Tá ok? A gente começou a olhar a partir do capítulo 1 de Gênesis, onde eu falei, olha, Deus nos criou conforme a tua imagem, a imagem dele e a semelhança dele, né? E aí eu fiz algumas pontuações sobre o que é ser imagem e semelhança de Deus, né? O Deus que é Espírito, né? A Bíblia usa algumas linguagens antropomórficas, né? Onde ele diz a mão de Deus. Deus não tem corpo, né? Então, quando ele usa isso, é uma linguagem para que nós possamos entender aquilo que Deus está fazendo e como é que ele se revela em seu caráter. Então, se ele não tem corpo, se Deus é Espírito, como é que nós podemos ser a imagem e semelhança dele? Então, isso se reflete em outras características comuns a nós, enquanto homens, enquanto criaturas que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Por que eu estou usando a palavra criatura e não filhos? Porque aí depois, lá na frente, eu vou fazer um link no Evangelho falando que filhos são aqueles que creem no nome de Cristo, né? Então, só para deixar bem claro, nós temos esse potencial de filhos, vamos dizer assim. Nós temos a potência de filhos. Que essa potência é confirmada quando você aceita que um primogênito da família que você pertence é Cristo. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança dele enquanto homens. Isso se reflete na nossa criatividade, isso se reflete na nossa capacidade de inteligir, na capacidade de abstrair. Eu falei até alguns exemplos, né, de produção de arte, produção de música, mas falei que principalmente o mais notório logo no início é a capacidade relacional. A necessidade relacional. E aí eu falei que Deus é um Deus relacional. Ele foi relacional desde a eternidade, né? Ele, como um ser eterno não criado, ele era relacional na sua essência. E isso se manifesta em Gênesis 1, quando ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando ele usa o plural majestático do hebraico, no mínimo, ele estava ali com mais de um. Mas os teólogos vão dizer, ali era a manifestação da Trindade, da manifestação da Trindade gloriosa de Deus no momento da criação. Pai, Filho e Espírito Santo em regência, criando o homem. Então, Deus já era em essência relacional. O Pai com o Filho com o Espírito Santo com o Pai.
e todos com todos. E aí nós herdamos essa característica relacional. Tanto que chega um certo momento que Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. E aí eu deixei bem claro, na última vez que eu estava falando, que o homem não estava só. Ele se relacionava com Deus. Né? Porque Deus estava com ele ali. Mas, mesmo assim, Deus falou assim, não é bom ele ter relacionamento só comigo, é bom que ele tenha um relacionamento com alguém semelhante a ele no seu nível, na sua estatura. E ele chama os animais, vamos trazer os animais aqui, e aí não se achou ninguém que fosse o adjutor perfeito para o homem, e aí ele retira a costela do homem e cria a mulher. E aí o homem se identifica, por quê? Porque ele olha e fala, pô, não é igual ao meu relacionamento com Deus, vertical, ele é horizontal. E aí eu falei, olha, esse não é bom que o homem esteja só. Ok, nesse contexto de Gênesis é o aspecto conjugal. Tanto que Cristo se apodera desse princípio quando ele vai explicar aos fariseus sobre o casamento. Mas a essência, que é onde eu quero chegar, é que o homem não anda sozinho. Isso aparece lá em Eclesiastes, Salomão falando que não é bom o homem andar sozinho, que quando tem dois, um aquece o outro, um levanta o outro. Quando a gente fala da igreja, a igreja ela existe para que nós consolemos, exortemos e edifiquemos uns aos outros. Então isso também está no princípio de igreja. Então, começa a fazer mais sentido lá em Hebreus 10, 25, quando o autor de Hebreus fala, olha, não deixares de congregar como igreja, como é costume de alguns. Porque ele está dizendo assim, é quase como se ele estivesse dizendo assim, a tua essência precisa do relacionamento. Vocês precisam uns dos outros. Vocês precisam se fortalecer uns nos outros, edificar uns aos outros e exortar uns aos outros. Né? Quando você está indo pelo caminho não agradável a Deus, vai ter aquele irmão que vai puxar a tua orelha. Quando você estiver caindo porque você está chorando e sofrendo, vai ter aquele irmão que vai consolar você, vai enxugar suas lágrimas. E quando você estiver no caminho certo, vai ter aquele irmão que vai dar aquela força e falar, é isso aí mesmo, cara, força, e você se mantém firme e reto naquele caminho. Então, a igreja é importante, porque ela cumpre esse papel, que está relacionado à natureza. Aí, vamos lá. Eu quero continuar em Gênesis 2, para a gente falar da primeira promessa. Eu falei várias vezes da vontade, né? Pô, a vontade, que o homem domine sobre a terra. Isso está lá no momento da criação. Ele fala, olha, vai e domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Então esse domínio do homem sobre a terra, cuidar da terra, também se reflete em Gênesis 2, quando ele fala que ele botou o homem no jardim para cuidar e para guardar. E aí eu expliquei, olha, a essência da palavra ali, que algumas Bíblias traduzem como cuidar, outras traduzem como lavrar, outras como cultivar. A essência da palavra no hebraico, que eu gosto mais da tradução cultivar, é a mesma da palavra cultuar. Então, Deus quer que você o louve, ou o adore, ou o cultue com o seu trabalho. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é um desígnio. Já existia esse desígnio do homem trabalhar antes da queda. O trabalho, nossa, o trabalho é cansativo, o trabalho ele ficou mais árduo, porque isso está claro aqui também no livro de Gênesis, porque ele diz assim, olha, agora tem espinhos e abrolhos na terra. Então você vai suar para você comer o pão de todos os dias. Mas não quer dizer que você nunca fosse trabalhar. Não, eu ia ficar lá na flauta, né, na rede. Essa era a minha vida no Éden. Né, se o homem não tivesse caído. E essa vai ser a minha vida no futuro. Não. Deus é um Deus de trabalho. Em 6 dias, ele criou. Ele poderia ter criado em um dia. Vou falar uma coisa aqui. Ele poderia ter criado a terra e todas as plantas, tudo já pronto. Ele poderia ter criado o jardim nas bandas do Éden, já pronto. Então por que ele não criou pronto e falou assim, homem, vai cultivar essa terra aí? Você percebe que tem um princípio por trás disso? Ele poderia ter criado o jardim pronto. Mas ele falou, não vou criar pronto. Para quê? Para que o homem continue um trabalho que eu iniciei, eu comecei.
Eu comecei em 6 dias e o homem, a partir do 7º, o homem vai trabalhar. Porque esse era o pensamento de Deus e o é, em termos de natureza. Então você glorifica a Deus com o teu trabalho. Você glorifica a Deus com aquilo que você faz. Por isso que é fácil que você começar a enxergar que o culto não é somente o momento em que nós nos reunimos para ler a Bíblia, para orar, para cantar louvores, ou um momento eclesiástico. Né? Você vai cultuar a Deus agora, às 1h30, quando você voltar para a tua sessão. E faça isso com todas as suas forças. Faça isso com todas as suas forças. E aí, essa é uma das vontades. Então, falei da vontade do domínio, a vontade do trabalho. E eu queria falar agora de uma promessa. Em Gênesis 2:15, eu vou continuar daqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Caraca, a primeira promessa é morte? Gomes, a primeira promessa é morte? O que está escrito aqui? Sim, isso aí é a primeira promessa, então é a primeira promessa. Porque eu não li, só falou que é o 2, né? Eu não li 1, tem uma promessa, né? O 2:16. É a primeira vez que Deus fala uma coisa que ele faz a ligação de causa-consequência. Ele fala, ó, se isso, aquilo. Só que o se isso, aquilo de Deus aqui é, olha, se você comer dessa árvore, você morre. Então, qual é o princípio de vontade que está por trás disso? Vida. Porque ele está falando assim, olha, eu criei tudo isso aqui é para você, você tem um trabalho a fazer aqui, eu espero algo de você, espero que você domine, eu espero que você governe, que você seja um regente em meu nome. Que você seja um regente em meu nome. E você vai fazer isso em meu nome aqui, nesse lugar onde eu te plantei, neste tempo em que eu te coloquei. Foi o que eu falei ontem. Neste lugar, neste tempo, no hoje. Só que, se você não fizer isso, o contrário também é verdade. A vida que eu tenho planejada para você se transformará em morte. Então, qual é a primeira promessa de Deus? A primeira promessa de Deus é que se você for obediente a Ele, você vive. E se você não for, você morre. Lá em 1 João, acho que é capítulo 2, verso 25. Vamos abrir aí, vamos tentar abrir, vamos ver se eu tô bom de Bíblia, no sentido de decorar. Primeiro João 2, 25. O que está escrito aí? Eu estou bom de Bíblia, eu lembrei. E essa é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Irmãos, a gente foi feito para morrer? A gente não foi feito para morrer, a gente foi feito para viver. Só que o viver, veja bem, o viver tem a ver com relacionar-se com Deus. Tem a ver com estar debaixo da vontade de Deus. E Deus está falando assim, olha, se você... é interessante, né? Ele colocou princípios, propósitos e a vontade dele bem clara. E depois de ele colocar princípios, propósitos e a vontade dele bem clara, ele vem com uma promessa. Ele fala assim, olha, se você entender os meus princípios, a minha vontade e o meu propósito, cara, você vai viver para sempre. Agora, se você não fizer isso, eu não tenho como garantir a tua vida. Por quê? Porque você vai estar longe de mim, longe dos meus princípios, longe do meu propósito e longe da minha vontade, que é soberana, agradável e perfeita. E aí, a gente vê que o que é interessante aqui é um detalhe que eu quero salientar, né? Para quem Deus deu a ordem de não comer da árvore? Para o homem, para a mulher, para ambos.
A ordem foi para ambos. Mas ele falou com quem? Ele falou com o homem. Por quê? Porque ele fala, isso aqui, ok, Gênesis capítulo 2, verso 16, não tinha criado a mulher ainda. Ele criou o homem, aí falou, olha, você vai lavrar o jardim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e, olha, botei uma árvore aqui, não pega dela. Depois ele cria a mulher. Então, qual é a inferência que tem aqui? Deus deu autoridade para o homem, falou assim, olha, faça aquilo que é segundo a minha vontade, segundo os meus princípios e segundo os meus mandamentos. E aquilo que você vai colher é vida. Aí a mulher veio. Quem transmitiu isso à mulher? O homem. O homem transmitiu isso à mulher. Por que eu acho isso interessante? Vamos lá. Homem e mulher, pessoal. Vou falar isso na época em que eu vou tomar pedrada de algumas pessoas que eu assisti nessa gravação, mas eu não tenho como não falar isto, né? Homem e mulher são diferentes, mas são iguais em dignidade diante de Deus. Mas são diferentes, foram criados diferentes. Tem uma passagem em 1 Pedro que ele fala para o homem dar a honra à mulher como o vaso mais fraco. Fisicamente, não, em alguns outros aspectos. A mulher, ela é muito mais emotiva. A mulher era mais sensível para atividades relacionais do que o homem. O homem tende a ser mais pragmático, ser mais prático. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Foi feito um extenso estudo na Noruega. A Noruega queria, de qualquer maneira, trazer um regime igualitário para as universidades e para as faculdades do país. Porque eles observaram, por exemplo, que na área de ciências exatas, engenharia, por exemplo, tinham muito menos mulheres do que homens. Já na enfermagem, por exemplo, tinha mais mulher do que homem. E aí não, isso aqui é por causa da política social, vamos abrir vagas cativas para mulheres nas ciências exatas, Só que o que aconteceu? Não mudou. A proporção acabou não mudando, por mais que eles fizessem cota. Por quê? Porque as mulheres não se interessavam muito pela área de exatas. Já para a área de humanas, chovia mulher. Por que isso? Por causa da natureza. A natureza da mulher. O outro aspecto, né? Muitas mulheres, elas, quando entram em alguns aspectos de carreira, algumas características de carreira, que exigem dela alguns sacrifícios familiares, ela não está disposta a isso. Porque algumas preferem reservar aquele período da vida fértil dela para ter filhos, para gerar filhos e cuidar de filhos. E aí qual é o problema? A sociedade moderna ela não entende muito bem isso. Ela acha que a mulher que resolve ficar em casa, cuidar da família e criar os filhos, ela é uma mulher de segunda categoria. O que é interessante? Interessante a gente observar que o feminismo original, o movimento original, que lutou pelo sufrágio universal, ou seja, direito de votar e outras qualificações da mulher dentro da sociedade, tinha uns propósitos belíssimos. O problema é o ativismo político no feminismo moderno, que diz para a mulher que se ela escolhe ser mãe, se ela escolhe ser dona de casa, por exemplo, ela é uma mulher de segunda categoria. Ou que ela está sendo dominada por uma cultura patriarcal ou qualquer outra baboseira desse tipo. Ou seja, é um feminismo que quer dizer que luta pela independência e a autoafirmação da mulher, mas desde que essa independência e autoafirmação esteja alinhado com o que eu quero. Ou seja, a mulher não pode ser independente e autodeterminada para dizer assim, não, eu quero ficar em casa cuidando da minha família, por exemplo. Então, para finalizar esse aspecto do relacionamento do homem e da mulher, uma história interessante. Uma turma de Stanford, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles resolveram escolher Barbara Bush, a esposa do primeiro presidente dos Estados Unidos, o presidente Bush, como
paraninfa da turma. E aí, boa parte da turma começou a olhar, pô, mas o que essa mulher tem de especial para ser paraninfa da turma? Ela não é formada em nada. Ela não é mestre, não é doutora, não é uma acadêmica. Por que ela vai ser paraninfa? Qual foi o argumento daqueles que propuseram o nome dela, que levantaram, né? Ela só foi a esposa de um presidente, mãe de outro presidente e mãe de 2 senadores americanos. Ou seja, ela edificou uma família forte, coesa e que passava valores, transmitia valores. Ou seja, ela se dedicou a isso e naquilo que ela se dedicou, ela teve um sucesso. Tinha um currículo, né? Então, voltando aqui. Então, a mulher foi criada como adjutora do homem. E nessa interação, quando Deus dá esse comissionamento ao homem, ele fala, olha, então eu estou te dando 2 caminhos aqui, ou você vive ou você morre, de acordo com aquilo que você entende dos meus princípios, da minha vontade e dos propósitos que eu estou colocando aqui diante de você para a sua vida, enquanto filho meu. E aí, quando a gente vai entrar em Gênesis 3, a gente vê o desenrolar dessa história, né? Que a mulher... Alguns pensam que a mulher estava lá sozinha. Eu gosto muito da tradução da King James, que diz que quando a serpente tentou a mulher e ela comeu, ela tomou do fruto que ela havia acabado de receber da serpente e deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ou seja, ela não estava ali sozinha e o cara estava, cheguei aqui, nem vi, nossa, eu nem vi o que aconteceu. Não, ele estava lá. Ele estava, mas toda a interlocução foi da serpente com a mulher. E aí a serpente começa a distorcer as palavras de Deus. A gente já fez um estudo aqui sobre isso, né? E aí, o que foi que Deus disse, né? Que você não pode tocar em nada que tem aqui? Não foi isso que Deus disse. Ela, não, Deus não falou que não posso tocar em nada, eu só não posso comer dessa árvore e nem tocar nela. Também não foi o que Deus disse. Senão eu vou morrer. Já estava distorcido, já tinha uma distorção. Aí a serpente fala, não, certamente você não vai morrer. Promessa de Deus, ele não quer que vocês vejam a verdade, ele está escondendo alguma coisa de vocês. Deus tem uma bênção que ele não quer te dar. Deus tem algo que ele está te negando. Vocês percebem que a gente é tentado por isso todos os dias? Mas era meu direito, eu merecia ter essa verdade aí, esse conhecimento do bem e do mal que Deus não quer me dar. Esse orgulho, essa soberba de dizer assim, eu sei o que é bom para mim. Não é Deus que sabe, eu que sei. Porque no fundo é isso. No fundo, quando Deus falou assim, não toca, Deus está falando assim, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver. Eu estou falando como se Deus não soubesse, né? Irmãos, o Cordeiro, Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando Deus criou a mim e a você, ele já sabia o que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Nossa, caiu. Caramba. Não, o homem caiu. Não esperava isso. Não. Deus, ele fez propositalmente. Ele criou o homem propositalmente, sabendo que o homem cairia. E a única explicação mais clara que eu posso dar a isso é ele nos criou por amor. Ou seja, ele resolveu nos criar mesmo sabendo o trabalho que a gente ia dar. Essa é a questão. Quem tem amor maior do que esse, ele falou, não, vou criar. Mesmo sabendo o trabalho que esse homem vai dar. E aí Deus coloca isso diante do homem e fala assim, olha, eu vou mostrar para você o quanto você é imperfeito, o quanto você precisa ser lapidado, o quanto você precisa daquele caminho no deserto que eu falei ontem em Êxodo, né? Não é tipo assim, eu vou fazer isso para te testar. Eu já sabia que o homem ia cair. É para você ver, não é para eu ver, porque eu sou Deus, eu já vi. Agora você não viu. Agora eu vou te mostrar o quanto você é limitado, o quanto você é criatura, o quanto você ainda precisa ser lapidado para realmente amar e livremente amar e obedecer e livremente obedecer. E aí entra aquilo que Lutero fala, o diabo é o diabo de Deus, né? Deus também foi pego de surpresa, ele estava distraído, aí foi a serpente lá pelas costas dele. Pessoal, tudo isso nas mãos e no controle do Deus soberano. E aí,
a serpente vem e fala, certamente você não vai morrer. E a mulher compra esse discurso, o homem compra, porque se ele estava junto, ele estava ouvindo. Então a mulher só ofereceu, e para ele pareceu lógico, e ele compra. E na hora de prestar contas, eu gosto do hebraico original, quando Deus ele vem no jardim e fala assim, Adão, cadê você, Adão? Né? Alguns pensam que isso é espacial, é uma pergunta que tem a ver com dimensão espacial. Onde você está? Você não está aqui, você está ali. Do hebraico original, o sentido dessa expressão é tipo assim, qual é a tua posição em relação a mim agora, Adão? Antes a gente estava junto, né? Agora você não tá. É como se Deus estivesse lá, ó, vou mostrar pra você. Aí a primeira pergunta que ele faz, olha, e aí, onde é que você tá agora? Pô, tipo assim, aí o homem, tô longe. Então não tô mais com o Senhor. Eu não estou mais com o Senhor. E aí, né, a mulher que o Senhor me deu, já falei isso aqui antes, né? Botou a culpa. Alguns falam assim, ele botou a culpa na mulher. Não, ele botou a culpa em Deus. Ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado, não tinha dado nisso aqui, entendeu? Então, aí ele botou a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu a fruta e eu comi. Aí a mulher, o que você fez? Não, a serpente que me deu. Aí, ou seja, estou um empurrando a responsabilidade para o outro sem assumir, não, eu errei, eu caí. Esse é o grande diferencial de Davi, né? Se a gente lê lá nos Salmos, vários salmos penitenciais de Davi, Davi tinha problemas diversos, assim como nós temos. Mas ele, eu pequei contra ti, só eu pequei. Ele tem vários salmos em que ele usa essas expressões. Eu pequei, eu caí, não afaste de mim o teu espírito. Reconhecimento, caramba, eu errei. Eu errei. E aí ele, um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém que se quebranta diante de Deus a despeito das suas falhas, dos seus pecados. E aí, Deus, quando ouve da serpente, aí ele dá a promessa. Essa daqui, irmãos, a primeira promessa é vida eterna. Só que o homem caiu, né? Aí aqui vem a promessa do quê? De restauração da promessa original, da vida eterna. Que a gente fez o link aqui de Gênesis 1, Gênesis 2 com 1 João. Ele fala assim, ó, eu não sou homem para que minta e filho do homem para que me arrependa. Eu não falei que você ia eternamente? Então, você vai. Por quê? Porque eu vou dar para você um escape. Isso eu prometo. Aí ele fala, né? Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, se não me engano. Verso 15. Aí quando a mulher fala assim, não, foi a serpente. Aí Deus lança a serpente, lá em Apocalipse fala que a antiga serpente é Satanás. Então, Satanás recebe sobre ele a condenação dos seus atos, mas aí Deus no verso 15 ele dá a promessa, ele fala, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus fala assim, olha, eu prometi ali atrás que você ia viver eternamente. Você não me obedeceu, mas como eu sou longânimo, misericordioso e eu sou o amor, eu vou continuar sendo fiel, apesar de você não ter sido. Por isso que a Bíblia fala constantemente que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Porque, irmãos, se era um contrato, ele fala assim, olha, se você fizer isso, você vive, se você não fizer, você morre. O homem não fez. Legalmente falando, Deus podia, ok, então morreu. Mas Deus fala assim, cara, eu sou Deus, cara. Eu sou Deus. E eu vou dar para você um escape. Eu vou ser fiel, apesar de você não ter sido fiel.
eu vou ser fiel apesar de você não ter sido fiel. E aí Deus fala, olha, entre a sua semente e a serpente eu porei inimizade. Ele não fala entre os seus descendentes. Ele fala a sua semente, no singular. É alguém, é um indivíduo. E esse indivíduo a gente já sabe quem é, que é Cristo. Então, aquele link que Paulo fez em Romanos 15, vamos lá, aquele link que ele faz lá em Atos 26, eu prego a promessa. E aí, em Romanos 15, ele fala, a promessa veio através de Cristo. E aí, em Gênesis, a gente vê, qual é a promessa? A vida eterna. Mas houve uma quebra. E Deus fala assim, olha, para que essa promessa se cumpra, é através do descendente, que é Cristo. Então, isso fecha um círculo, né? Fecha um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, onde Deus está falando, Cristo vem para cumprir a promessa de vida eterna. Agora, você se apropria disso ou não? Você se coloca nas mãos de um Deus misericordioso, de um Deus perdoador, de um Deus longânimo, de um Deus que é fiel, mesmo você não sendo fiel? Porque aí, a partir daqui, vem um desenrolar dessa promessa de Gênesis 3, que é o primeiro contato de Deus com Abraão, em Gênesis 12. Cara, eu não consigo amassar muito. A gente vai no próximo capítulo. Gênesis 12, e eu acho que eu consigo. Gênesis 12 e 2 Samuel 7. Gênesis 12, Deus com Abraão. 2 Samuel 7, Deus com Davi. E o trono de Davi e o reino de Cristo. E aí, finalmente, Ezequiel 36. Tudo isso só para falar de promessa. Ezequiel 36, onde Deus fala que ele vai fazer você ser fiel. Isso é o ápice da promessa. Ele está dizendo assim, eu sei que você não é fiel, mas eu sou fiel. Aí chega um certo momento e ele fala assim, eu vou fazer você ser fiel. Porque você não consegue sozinho, eu que vou fazer você ser fiel. E aí é Ezequiel 36. Aí finaliza a promessa. Aí a gente começa a falar do quê? Vocação e identidade. Nem entrei ainda em vocação e identidade. Tá bom? Nunca memória.